Olá, pessoal, muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma série de live no horário do almoço e hoje a gente vai conversar sobre café da manhã. Será que você precisa cortar o seu café da manhã para emagrecer? Será que você precisa fazer jejum intermitente para emagrecer? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Jejum intermitente, café da manhã. Deixa eu colocar aqui para vocês o nosso tema de hoje. Preciso cortar o café da manhã para emagrecer? E aí, o que vocês acham? Quem já fez jejum intermitente? Quem faz? Quem prefere tomar seu cafezinho da manhã? Eu sou a louca do café da manhã. Então, pra mim, ficar sem tomar café da manhã é muito difícil. Até pra fazer exame de sangue eu tenho dificuldade, gente. Preciso cortar o café da manhã para emagrecer? Vamos lá. O que vocês acham? Quem aí é do time da Nutri louco por café da manhã? Vou começar explicando um pouquinho para vocês sobre essa questão do jejum. Mas antes disso, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Larissa Valença, nutricionista clínica funcional, e eu te ensino a emagrecer, recuperando sua saúde e produtividade sem ser escravas de dietas. Então essa é a primeira coisa que a gente pensa. Quando a gente ouve a palavra dieta, a gente acha que tem que sair cortando tudo, né? Para emagrecer eu tenho que cortar. Mas aí vocês começam a ficar na dúvida do que cortar. E deixa eu cortar o café da manhã, deixa eu cortar isso, deixa eu cortar aquilo. E é nisso que vocês muitas vezes se perdem. Se o teu objetivo é emagrecimento, se você tem sobrepeso ou obesidade, eu tenho que te dizer que muitas vezes você é uma pessoa que tem um corpo inflamado. Eu olho para os teus exames e vejo várias deficiências nutricionais, vejo ali um nível já de inflamação crônica, né? Por exemplo, para as mulheres, pega um lugar de celulite e aperta. Celulite dói, não dói? É inflamação. E quanto mais a gente engorda, a gente não tem mais celulite, é sinal de que a gente tá mais inflamada. Eu gosto de falar da celulite, porque quando a gente fala de inflamação crônica, não é uma coisa palpável, não é uma coisa que a gente sente a dor, né? Às vezes tem alteração no exame, mas você não sente dor. Já a celulite não, você aperta e você sente dor. Então, às vezes, a gente está inflamado, mas a gente não está cuidando daquilo ali, porque a gente não está percebendo aquilo ali. Mas é importante você entender que o sobrepeso, a obesidade, sinalizam ali que você já está com um corpo mais inflamado. Então, pensa comigo. Se o teu corpo está inflamado, o que eu preciso dar para esse corpo? Nutrientes para favorecer essa desinflamação. Então, será que basta sair cortando tudo? E aí fica a minha primeira provocação para vocês. Se a gente corta sem saber como cortar, o que cortar, é aí que mora o problema do teu emagrecimento. E aí, de uma forma geral, quando a gente pensa no café da manhã, eu vejo na minha prática que muitas pessoas começam bem o dia. Então, começam o café da manhã de uma forma até equilibrada. Então, eu prefiro atender uma pessoa que chega para mim com um café da manhã equilibrado e manter, usando esse café da manhã como uma estratégia já de oferecer nutrientes para desinflamar esse corpo, do que cortar esse café da manhã. Então, quando a gente pensa em jejum intermitente, tem vários benefícios em usar o jejum intermitente. O jejum intermitente ajuda no processo de desinflamação. Eu gosto muito de usar jejum intermitente com pacientes de doenças autoimunes, pacientes que sentem muita dor, um paciente, por exemplo, com fibromialgia, nossa, muito bom, ajuda muito na redução das dores, ajuda no processo de desinflamação. Então, na prática, consigo ver milhões de benefícios na inserção do jejum intermitente. Mas eu tô aqui para te dizer hoje que o jejum intermitente é só mais uma estratégia de emagrecimento, que pode ser usada no teu caso ou não. Você pode se beneficiar com ele ou não. Como que a gente vai fazer isso? Te entendendo como você funciona. Michelle, isso aí, sobrepeso, fico bem sem café da manhã, tem dias que acordo com fome. Às vezes consigo malhar pela manhã sem comer logo que acordo. Então é isso que a gente tem que perceber. Como que isso funciona pra você? Você funciona bem com o jejum ou você funciona bem comendo? Eu, Larissa, sou péssima em jejum. Eu não consigo fazer grandes coisas em jejum. Eu fico mal-humorada, eu tenho fome, eu não fico bem em jejum. Mas tem gente que fica ali super bem, que treina bem em jejum, que rende bem em jejum. O que a gente precisa? Avaliar.
Então, pensem comigo. Eu falei pra vocês que quando a gente tem resistência à leptina, a leptina é o hormônio da saciedade. Quando a gente ganha muito peso, a gente acaba criando uma resistência à leptina. Se eu te atendo e você chega até mim se queixando muito de fome, será que vai ser uma boa estratégia para você usar o jejum? Já que você sente tanta fome, será que isso não vai te deixar mais ansiosa, mais estressada, mais mal-humorada? Talvez para você seja péssimo o jejum. Agora, para Michelle, por exemplo, que falou que fica super bem em jejum, talvez para ela seja interessante. Então é isso que a gente tem que entender, como o meu corpo reage a determinada estratégia. Então, eu, Larissa, ouço o que você me relata para poder pensar se o jejum é uma boa estratégia para você ou não. Eu vou entender, olhar para os teus exames, entender esse grau de inflamação, entender se você traz algum diagnóstico. Então, como eu falei para vocês, alguém que tenha um quadro autoimune, alguém que sofra com muita dor, talvez se beneficie muito com o jejum. Mas talvez uma outra pessoa que chegue pra mim com o intestino preso, é o momento que eu tenho de nutrir aquela pessoa. Então, se você chega pra mim com o intestino preso, talvez eu precise aproveitar o teu café da manhã para te dar um aporte maior de fibra, para colocar uma fruta nesse café da manhã, para colocar ali um psyllium, uma aveia, uma panquequinha com fruta e fibra. Então, talvez para você, num primeiro momento, eu não possa perder a oportunidade de te nutrir logo de manhã. O corpo de manhã, ele tá sedento por nutriente. Se você é aquela pessoa que acorda extremamente cansada, já acorda cansada, isso pra mim é muito característico de deficiência nutricional. Então, será que vai valer a pena usar de cara um jejum com você? Então, vocês precisam ter essa clareza. Quando a gente ouve aí, emagreci 10 quilos com jejum, eu fiz a dieta tal, entendam, será que eu preciso? Será que isso vai fazer bem pra mim? Será que isso é o que eu preciso pro meu quadro, pros meus sintomas, pro meu diagnóstico? Ou será que não é pra mim? Ou então, não é pra mim nesse momento? Preciso saber se tenho essas inflamações. Então, quando a gente pensa na inflamação crônica, essa inflamação ela pode aparecer num exame, ela pode não aparecer nos teus exames, mas ela já pode aparecer nos teus sintomas. Então, muitas vezes, a verdade, Michelle, é que assim, a gente inflama o tempo todo dia, toda hora. Todos somos inflamados. Uns mais, outros menos. O estresse inflama, a poluição inflama, tudo que a gente vive inflama. Na verdade, o que a gente precisa fazer é inflamar e desinflamar. Inflamar e desinflamar. Isso vai acontecer o tempo todo, diariamente. Como que a gente desinflama? Nutrindo esse corpo. Então, isso que a gente precisa entender. O que você traz de sintomas, o que você traz ali dentro da tua rotina, o que você traz ali nos teus exames, pra gente poder ir tendo parâmetros de desinflamação. Se vários sintomas que você tem, exemplo, se você chega até mim com muita dor de cabeça, todo dia de manhã eu tenho dor de cabeça, todo dia eu me sinto muito cansada, eu tenho ali um estresse absurdo, eu tenho uma fadiga excessiva, tudo isso já podem ser sintomas de inflamação. Ou se você traz algum diagnóstico de inflamação, eu tenho uma fibromialgia, eu tenho uma doença crônica inflamatória, isso, tem um lipedema, aí eu vou entendendo que você é uma pessoa muito inflamada, que eu preciso muito te desinflamar. Então a gente vai entendendo de acordo com o que vocês trazem de diagnóstico, de sinais e sintomas, de acordo com a realidade, com a rotina, e vai adaptando isso de acordo com todo esse contexto que vocês trazem. Mas a verdade é que todos nós inflamamos o tempo inteiro. Por isso a necessidade de não fazer só déficit calórico. E quando pensamos em déficit calórico, isso tem que ser bem feito, porque é o que eu digo. Você pode passar o dia, faz a dieta da sopa. Você pode tomar sopa o dia inteiro. Essa sopa pode não ter nada de proteína, essa sopa pode estar uma sopa com poucos legumes, essa sopa pode não te nutrir, mas você vai ter déficit calórico com essa sopa, correto? Então não adianta só pensar em déficit calórico se eu não te dou nutriente. Você hoje vai fazer dieta da água. Vai ficar uma semana tomando só água para emagrecer pro verão. Vai emagrecer? Vai emagrecer. Por quê? Porque entrou em déficit calórico. Mas não foi feito de forma correta. O teu cansaço, a tua fadiga, o teu exame, nada disso vai melhorar se eu não te der nutriente. Então é isso que vocês precisam entender. O processo de desinflamação, o processo de emagrecimento a longo prazo é feito com déficit calórico associado a nutrientes. Então, quando eu falo sobre jejum, sobre café da manhã,
Se eu te der um café da manhã, não vou usar o jejum como estratégia para você. A gente vai te dar um café da manhã. O que eu preciso fazer nesse café da manhã? Te nutrir. Eu tenho que colocar nesse café da manhã, eu vou colocar uma fruta, eu vou colocar uma fonte de proteína, eu vou colocar um ovo, eu vou colocar um iogurte, eu vou colocar um queijo, eu vou colocar ali uma fibra. Então eu vou tornar esse café da manhã mais nutritivo. Eu como, Lari, de manhã, pão francês com manteiga. É nutritivo? Não. Então eu vou trocar esse pão francês com manteiga por uma opção de café da manhã mais nutritiva. Vamos reduzir a frequência do pão francês, farinha branca, não tem nada de nutritivo. Vamos colocar aqui um pão melhor. Vamos trocar esse pão por uma batata doce, vamos fazer uma crepioca. Então, é isso que a gente tem que pensar. Se eu te ofertar um café da manhã, é a tua primeira refeição, o corpo está sedento por nutriente, eu vou te dar um café da manhã equilibrado e nutritivo. Um café da manhã que faça com que o teu intestino funcione bem. Um café da manhã que faça com que, a Michelle já participou junto comigo da live ali sobre o estômago, digestão, intestino. Então, como a gente conversou, Michelle, eu vou te dar um café da manhã, por exemplo, que tenha algo que ajude na tua gastrite. Eu vou talvez usar como estratégia colocar um suco verde nesse café da manhã. Eu vou colocar um chá que favoreça ali, na desinflamação desse estômago, pensando no diagnóstico da gastrite. Então, é isso que a gente tem que pensar. O que você traz de sinais e sintomas? Exemplo, voltando para gastrite, é péssimo muitas vezes para quem tem gastrite fazer jejum intermitente. Não é bom, não vai te fazer bem. Você vai acabar sentindo mais dor no estômago ao ficar muitas horas em jejum. O jejum intermitente, normalmente a gente fala em pelo menos 16 horas de jejum. Ou seja, você vai do jantar de 8 horas da noite até meio-dia do dia seguinte. E por aí vai, nessa conta. De 9 a 1, de 8 a meio-dia. Nesse período de jejum, você pode beber água, você pode tomar chás, se ele não for adoçado com nada, nem adoçante. Você pode tomar ali café preto. Agora pensa comigo, se você tem um diagnóstico de gastrite, alguém te coloca em jejum intermitente dizendo que isso favorece o teu emagrecimento, e você acorda e fica ali de 7 da manhã até meio-dia, tomando um monte de café preto. Teu estômago vai chorar, teu estômago vai gritar de dor. Isso vai ser péssimo pro teu estômago. Por isso que é tão importante vocês entenderem que nem tudo é para todo mundo. Que nem tudo naquele momento vai te favorecer. Que nem toda estratégia de emagrecimento vai ser boa para você. Essa é a clareza que eu quero que vocês entendam aqui. Ao invés de pegar a informação solta e sair aplicando na vida de vocês porque alguém falou pra vocês que emagrece, começa a entender. Tentei fazer um dia. Como que funcionou pra mim? Como que eu fiquei? Fiz um dia e fiquei ótimo. Vou tentar mais uma vez. E aí? Fiquei muito estressado? Fiquei muito ansioso? Senti desconforto? Treinei e me senti bem, rendi bem? Como que aquilo funcionou pra mim? Entendem que é algo muito individual? O que funciona pra mim talvez não funcione pra você? Essa é a sensibilidade que vocês têm que ter. Meu corpo, minha história clínica, eu preciso entender como eu respondo aquilo ali. Lari, você já fez jejum intermitente alguma vez? Nunca fiz. Por quê? Porque pra mim, meu objetivo é hipertrofia, eu tenho muita fome de manhã, sempre tive muito prazer em sentar e fazer meu café da manhã com calma. Então é algo que eu não vejo necessidade para mim, nunca fiz. Mas tenho resultados maravilhosos, positivos com vários pacientes. Mas eu preciso entender quem é você. Se aquilo ali eu vou usar para você e vai ser legal, vai ser viável, ou se não vai ser. Ou se talvez eu não use aquela estratégia num primeiro momento, mas use num outro momento. Se você hoje tem o objetivo de emagrecer 10, 15, 20, 30 quilos, eu preciso também que você saia daqui hoje entendendo que a gente não vai usar a mesma conduta até você alcançar esse teu objetivo. Se a gente tiver ali em 1 ano, 2 anos, 6 meses no teu processo de emagrecimento, não vai dar para ficar fazendo o mesmo tempo, esse tempo todo, a mesma estratégia. A gente precisa ciclar estratégias para possibilitar o teu processo de emagrecimento contínuo a longo prazo, porque é aí que a gente corre do efeito sanfona. O efeito sanfona acontece porque o corpo, infelizmente, como eu sempre falo para vocês, ele não vê o emagrecimento como algo positivo. O corpo entende que o emagrecimento é algo que para ele não é bom.
você está fazendo ele ter uma privação. Então ele tenta burlar aquilo o tempo todo, ele tenta fugir do processo de emagrecimento o tempo todo. E é por isso a importância de ciclar estratégias. Então, se você hoje está em processo de emagrecimento, pode ser que no primeiro momento não tire seu café da manhã. Eu te dei um bom café da manhã. Mas pode ser que em um outro momento, daqui a 2, 3, 4 meses, eu fale, vamos tentar agora o jejum? Agora que você já está mais compensado, agora que esses hormônios de fome e saciedade já estão mais estabilizados, que essa leptina já não está ali gritando, te fazendo ter fome o dia todo, que você já entendeu melhor quais são os alimentos que precisam entrar, que você já fez o ajuste de proteína, que mulher, vou puxar a orelha de vocês, comem muito menos proteína muitas vezes do que precisam e sentem muita fome o dia todo por isso. Então, às vezes eu não vou usar o jejum intermitente como uma estratégia inicial para você, mas eu vou usar esse jejum muito mais à frente. Gente, me sinaliza aí, tá fazendo sentido pra vocês? Interagem, falam comigo aí que eu preciso entender se vocês estão acompanhando aí o raciocínio, se tá fluindo bem. Mandem aí as dúvidas de vocês, se vocês já fizeram jejum, se vocês rendem bem, funcionam bem em jejum, se assim como eu, vocês preferem tomar um café da manhã, o que vocês costumam incluir, qual é a dúvida que vocês têm sobre café da manhã. Esse espaço é de vocês e a ideia é construir junto mesmo, vocês saírem sempre daqui com dúvidas sanadas, porque é isso, a gente precisa de esclarecimento. Cada vez mais se fala sobre alimentação, sobre nutrição, mas tem muita desinformação e muita aplicabilidade do mesmo para todo mundo. E esse é o problema de vocês. É aí que vocês ficam sempre vivendo aí um efeito sanfona, é aí que vocês estão sempre engordando e emagrecendo, é aí que vocês estão sempre desistindo pelo caminho. Então eu não quero ninguém desistindo aqui pelo caminho. Vitamina. É um bom café da manhã? Vamos pensar juntas, Cacá? Diz pra mim o que tem nessa tua vitamina. Me diz também se ela te sacia. Se quando você toma vitamina você fica saciada ou não. E o que você costuma colocar nessa vitamina. Isso tudo também tem que ser pensado, gente. Às vezes, exemplo, eu posso tomar uma vitamina, eu posso comer uma panquequinha, mas e as quantidades que tem nessa vitamina, que tem nessa panquequinha? Isso é algo super importante de vocês pensarem. Às vezes vocês estão usando a estratégia certa, mas em quantidades e proporções erradas. Porque às vezes vocês são sedentários. Em 15 dias foi tudo ladeira abaixo. Super comum de acontecer. Super comum. Porque é isso, a gente não aguenta. Aquilo que pra gente não funciona bem, a gente acaba largando, a gente se estressa, a gente fica, estressada, ansiosa, com fome. E aí a gente fala, chega, não funcionou pra mim não. Às vezes, Conceição, não foi o melhor momento pra tentar esse jejum, ou talvez pra você não seja uma boa estratégia. Sou da época da dieta das frutas. Me entupia de semente de mamão. Eu não gosto muito de semente de mamão, pra ser bem sincera, não. Eu sei que tem gente que consome, que acha que a semente do mamão é ótima pro intestino, mas eu não sou muito a favor. Eu prefiro que vocês tirem a semente, coloquem uma fibra dentro desse mamão, uma aveia, um psyllium, uma linhaça, do que a semente ali do mamão em si. Não acho ela muito boa. E o gosto da semente, gente, eu, Larissa, acho muito ruim, acho péssimo. Já que a Cacá não me respondeu ainda do que ela coloca na vitamina, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? Sobre vitamina. Algumas pessoas se beneficiam e ficam bem com vitamina, outras pessoas não ficam saciadas com vitamina. Vitamina e iogurte, por quê? Porque é aquela consistência mais pastosa, mais líquida. Veio uma banana, 250 de leite desnatado, uma colher de aveia, psyllium, canela e sucralose. Primeira coisa, sucralose é um adoçante. Entendendo que tem banana nessa vitamina e a banana já é uma fruta mais docinha, eu começaria a testar esse paladar, Cacá. Eu tentaria tirar essa sucralose e usaria essa banana ali como a adoçante, da tua vitamina. Então, fico saciada por 2 horas. Eu acho que você pode avaliar se essa vitamina te dá a mesma saciedade de uma opção sólida. Então, exemplo, quando a gente tem a vitamina, quem é o nosso carboidrato? A banana, a aveia, o psyllium, tá? Todo mundo aqui é o carboidrato.
Quem é a proteína dessa tua vitamina? O leite. Mas é o que eu tô dizendo pra vocês. 250 de leite tem menos proteína do que um ovo, tem menos proteína do que uma fatia de 30 gramas de queijo, tem menos proteína do que uma pastinha de frango, de atum, do que um cottage. Então, será que se você, no lugar da vitamina, consumisse ali uma fatia de pão, sendo o teu carboidrato também, trocasse a proteína do leite por uma fatia de queijo ou por um ovo e comesse a frutinha sozinha, eu vou comer aqui um meio mamão, uma fatia de pão e o queijo. Talvez, será que isso te daria a mesma saciedade da vitamina? Porque quando você diz pra mim que fica saciada 2 horas, eu não acho 2 horas muito tempo. Então isso é algo importante de você avaliar. Aí, às vezes troco por ovo mexido com uma fatia de queijo e uma maçã em jejum com um copo de água. Eu fico saciada 3 horas. É isso que vocês precisam avaliar, entender e perceber. Qual é a opção que dá mais opção que te dá mais saciedade? Porque se você, pensa comigo, se você toma vitamina, 2 horas depois está morrendo de fome e você não tem tempo para comer daqui a 2 horas, será que a vitamina é a melhor opção para você? Eu, Larissa, por exemplo, eu vario muito as opções de café da manhã. Porém, quando eu tô no consultório, que eu vou atender sem parar, de 8 a meio-dia, de 8 a quase 1 hora, eu prefiro incluir no meu café da manhã uma opção que me segure por mais tempo. De todas as opções, pão com frutas, ovo, a opção que mais me sacia é bolo de caneca. Bolo de caneca de banana. Ovo, banana e aveia. E isso é muito louco, gente, porque se eu pegar o bolo de caneca, olha que loucura. Se eu pegar o mesmo bolo de caneca e fizer uma panqueca de frigideira, a saciedade não é a mesma. Não sei explicar, porque é exatamente a mesma receita. Mas o bolo de caneca, não sei se é porque ele cresce, talvez seja isso. E olha que eu não coloco fermento no meu bolo de caneca, mas ele é a única opção que me sacia. Então isso é autoconhecimento. Eu testo várias opções e entendo sobre saciedade. Para mim não adianta você comer e 1, 2 horas depois você já tá morrendo de fome de novo, porque às vezes você teve a mesma caloria que você teria quando você diz para mim que come a maçã com ovo e o pão, né? Acho que foi isso que você colocou. Ovo mexido, sem pão. Ovo mexido, uma fatia de queijo, maçã. Isso tem uma caloria muito parecida com a vitamina. Então avalia se isso faz o teu intestino funcionar igual. Avalia-se, porque quando você toma vitamina, você bota aveia, você bota psyllium. Então, talvez também, no lugar da maçã, às vezes, colocar uma fruta com um dos dois, ou com aveia ou com psyllium, também seja bom para esse intestino, se teu intestino for preso, por exemplo. Então, o que eu quero mostrar para vocês é, quando a gente fala sobre café da manhã, fazer ou não jejum, eu preciso entender se eu sinto fome de manhã, então o jejum talvez não seja para mim. Ou, nesse primeiro momento, não é pra mim, porque eu sinto fome de manhã, que foi o caso da Conceição, fiz por 15 dias e larguei. Tá, primeiro passo é esse, entender se você sente fome ou não de manhã, ou se você responde bem em jejum. Porque outra coisa também, se você tem o objetivo de emagrecimento, treina de manhã, faz jejum, mas rende muito mal no seu treino, o jejum não é pra você. Eu treino de manhã, meu objetivo é hipertrofia, mas mesmo que fosse emagrecimento, eu preciso render no meu treino. De que adianta eu estar ali na academia todo dia cedo e não conseguir ter um bom rendimento, não conseguir dar o meu melhor? Eu preciso ter um bom rendimento nesse treino, preciso progredir no meu treino. Então talvez o jejum não seja pra você. Ou o que eu faço com algumas pessoas, né, que eu tento colocar em jejum em algum momento. Como o jejum, eu não vou fazer esse jejum todo dia, é uma estratégia que eu uso algumas vezes na semana. Às vezes eu falo assim, coloca o jejum nos dias que você não treinar. Porque aí talvez o corpo responda, não tenha falta ali não tem o treino para poder gerar uma fadiga, né? Precisar de mais resistência ali, então é uma possibilidade também. Mas você precisa avaliar. Minha glicose vou voltar aqui na Cacá, né? Minha glicose tá na medida, minha insulina muito alta, tenho que mudar a alimentação mesmo sendo mais saudável? Com certeza. Insulina alta, ela mostra o que pra gente? Inflamação. O que significa resistência à insulina? A insulina, ela é um hormônio, né, que o pâncreas produz para poder fazer o quê? Baixar o açúcar no sangue. Toda vez que a gente come, o pâncreas libera insulina. É o hormônio que baixa o açúcar. Comeu, todo mundo, toda hora, isso é para todo mundo, tá, gente? Fisiológico.
Comeu, pâncreas libera insulina para baixar o açúcar no teu sangue. Resistência à insulina significa que de alguma forma você está sobrecarregando essa produção de insulina. O que faz resistência à insulina? Muitas vezes a alimentação. Se você tem uma alimentação com um excesso de açúcar, um excesso de carboidrato, um excesso de doces, isso causa resistência à insulina. Se você tem alguma condição fisiológica que gere resistência à insulina, exemplo, mulheres com síndrome do ovário policístico têm mais predisposição de ter resistência à insulina. Você acha, Cacá, que a tua resistência à insulina vem da alimentação, porque você está dizendo que tem insulina muito alta mesmo sendo saudável, ou essa resistência à insulina vem por algum outro motivo? Você tem síndrome do ovário policístico, por exemplo? Porque aí a gente precisa colocar essa alimentação de forma que eu favoreça a melhora dessa resistência à insulina. Muitos pacientes melhoram a resistência à insulina com exercício físico, reeducação alimentar. Em alguns casos, que é o caso da síndrome do ovário policístico, às vezes é preciso que se use medicamento, né? E aí o médico vai fazer esse ajuste dessa resistência à insulina com medicamentos. Então isso é algo importante. Eu não sei se teu objetivo hoje, Cacá, é emagrecimento, mas a insulina é um hormônio anabólico. Ela é um hormônio de crescimento. Então, quanto maior a resistência à insulina, mais difícil o processo de emagrecimento. Então, é fundamental melhorar a tua resistência à insulina para possibilitar o teu processo de emagrecimento. Entendendo que um corpo mais inflamado, essa insulina parece mais alta. Então, você precisa mudar a alimentação e desinflamar para conseguir emagrecer e baixar essa resistência à insulina. Alimentação. Minha alimentação, um mês, minha glicose melhorou, mas minha insulina aumentou. Às vezes é algo temporário. Pode ser que com mais tempo essa insulina caia. Se você já está se exercitando, já está mexendo nessa alimentação. Mas olha só, uma coisa importante. Você falou que toma vitamina de manhã. Eu não sei se você toma muito leite, mas cuidado com o excesso de leite, queijo e iogurte. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Leites derivados são insulinêmicos. São alimentos que têm aí uma quantidade grande, fazem pico na tua insulina, na verdade, né? Então, se você tem um consumo muito exagerado de queijo, de leite, vale a pena dar uma controlada também pensando nessa resistência à insulina, tá? Então, talvez não botar essa vitamina todo dia. Aí, ó. Gente, não é milagre, tá? É teste, é ciência. A gente precisa entender que é isso. Ó, como muito queijo. Pronto, explicado. Encontramos o motivo dessa resistência à insulina. E aí é algo importante da gente entender também. Vocês muitas vezes têm o pão como um vilão. Vocês pensam no carboidrato como um vilão. E aí vocês vão muito pro queijo. O que ela falou? Que ela come de manhã ovo, queijo e fruta. Por que não uma fatia de pão? Tem gente que ama pão, mas não come pão porque tem medo. Pão engorda. Mas aí se entope de queijo. Queijo tem muita caloria. 30 gramas de queijo, um queijo meia cura, um queijo padrão, né? Que são queijos melhores, tem 90 e poucos calorias. Então, se você se entope de queijo, isso pode estar aumentando a resistência à insulina, pode estar dificultando o teu emagrecimento. Então, já sai daqui, ó, que bom que foi. Já sai daqui com a ideia de que você precisa diminuir esse excesso de queijo para favorecer essa resistência à insulina e também para ajudar o teu processo de emagrecimento. Porque, gente, é isso. A gente entende que o emagrecimento, carboidrato engorda. A gente foi ensinado a ter medo dos alimentos, a colocar os alimentos como permitidos ou proibidos. O pão engorda, não posso comer pão, tenho que cortar o pão. Tirem a palavra cortar da vida de vocês para o processo de emagrecimento. Eu tenho que cortar o pão. Eu tenho que cortar o arroz. Eu tenho que cortar o feijão, né? Falei sobre isso ontem. Eu tenho que cortar isso e aquilo. Vocês precisam cortar bobagem, industrializados demais, doce demais, besteira demais. Não é a comida que vocês têm que cortar. Vocês têm que cortar o excesso. Tudo aquilo que está em excesso vai afetar a tua saúde de alguma forma, em algum momento. Então, você pode comer o pão? Pode. Mas você precisa comer pão de manhã, de tarde e de noite? Não. Vai afetar o teu emagrecimento? Vai. Você pode comer queijo? Pode. Mas você precisa comer queijo de manhã, de tarde e de noite? Não. Vai afetar o teu emagrecimento? Vai. Tudo em excesso. Porque aí entra a história do déficit calórico. Se o teu objetivo é emagrecimento, eu não posso te entupir de comida, principalmente se você tem um gasto calórico pequeno, principalmente se você é sedentário. Lari, a semana tem 7 dias, estou começando a me exercitar agora, estou me exercitando 2 vezes na semana.
ótimo, já começou, mas se você se exercita 2 e come muito, os 7 dias, a conta não fecha, não vai ter déficit calórico. Então eu preciso te nutrir, promovendo déficit calórico, entendendo que não é cortar. É mais sobre incluir do que sobre cortar. Para o processo de emagrecimento, eu preciso incluir mais frutas, eu preciso incluir mais vegetais, eu preciso incluir mais comida de verdade. E quando pensar em cortar, não é cortar a comida, é cortar o excesso. Não é demonizar o pão e achar que o teu café da manhã não pode mais ter pão. Mas ao invés de comer 2 fatias de pão, talvez você consiga comer uma só e trocar a outra por uma fruta. Ao invés de comer pão no café da manhã e à noite, porque você não janta, você possa comer um pãozinho de manhã e à noite faça uma crepioca. Você pode fazer uma panquequinha de manhã e à noite comer uma outra coisa, um omelete. Você não precisa de pão todo dia, o tempo todo. Você não precisa de queijo todo dia, o tempo todo. Você não precisa de nada em muito excesso, porque o corpo satura. Tudo que você dá demais, ele fala, não tô mais aguentando, até ovo, gente. Tem gente que desenvolve alergia à proteína de ovo porque começa da noite pro dia a comer 10 ovos no dia e só come ovo, só come ovo, só come ovo. O corpo satura. A gente tem tanto, cara, o Brasil tem a gente tem tanta variedade de comida no Brasil. A gente tem tanta variedade de frutas, de legume, de verdura. Safra do mês, você abre uma safra do mês e você vê um monte de opções. Então comecem a pensar sobre isso. O que eu comi essa semana? O que eu vou comer na semana que vem, então, para variar um pouco mais disso? Então, exemplo, essa semana eu tô comendo abobrinha e cenoura. Talvez eu coma abobrinha e cenoura a semana inteira. E na semana que vem eu mudo os legumes, eu mudo as frutas, eu mudo o tipo de fibra e pronto. Em um mês eu comi um monte de coisa diferente, em um mês o meu corpo recebeu um monte de coisa diferente. É isso que vocês precisam entender. Nem tudo é para todo mundo, nem tudo é para entrar ao mesmo tempo, porque às vezes você tá fazendo ali low carb com jejum intermitente e aí... cetogênica, você quer inventar, porque você leu que aquilo ali vai proporcionar o teu emagrecimento. Então, se a gente vai com muita sede ao pote, a gente satura, a gente desiste. Então, o emagrecimento que sai do efeito sanfona, o emagrecimento a longo prazo, ele é feito com rodízio de estratégias, ciclo de estratégias. Oi, Elô! Ciclo de estratégias. Então, a gente precisa ir rodiziando isso. Eu vou começar aqui com uma low carb, não muito restrita. Depois eu deixo essa low carb um pouco menor, baixo um pouco mais o percentual de carboidrato. Eu vou tentar uma cetogênica, não muito restrita. Depois eu subo mais o percentual de gordura, mais gordura boa. Agora eu vou usar um jejum intermitente. Então é isso que eu faço para proporcionar o teu emagrecimento. Eu ciclo e rodizio as minhas estratégias. Se eu te der tudo ao mesmo tempo, o corpo recebeu tudo e se perdeu e pronto, acabou. Tem que ser gradativo, tem que ser contínuo. Então, gente, é isso que vocês precisam entender. Antes de pensar o que eu preciso cortar no meu café da manhã, eu preciso cortar o pão do café da manhã, eu preciso fazer um jejum intermitente, entendam em que momento vocês estão desse processo de emagrecimento. Você tem muitos sintomas, você acorda enjoada e não consegue comer porque está enjoada, e esse enjoo é um sintoma de um fígado sobrecarregado. Talvez eu precise nutrir esse teu fígado para poder possibilitar que você não acorde com tanto enjoo. Será que eu vou te dar um chá para poder ajudar esse fígado de manhã a fazer detoxificação, um chazinho amargo para esse fígado? Porque aí talvez lá na frente você consiga comer melhor. Você acorda ali muito cansado? Então talvez eu precise te nutrir logo de manhã, porque você já acorda sem energia. Como que você vai treinar sem energia? Como que você vai ser produtivo no teu trabalho se você não tem energia? Então, isso é algo que eu preciso entender o teu caso. Então, vocês precisam sempre... Eu vou falar disso em cada live que a gente tiver. Autoconhecimento é o que vai levar você ao seu resultado. Autoconhecimento, por quê? Porque você precisa entender o que o seu corpo está te dizendo. Quais são os sintomas que você tem? Como é que estão os teus exames? Como você se sente? O que você está vivendo? É a junção de tudo isso que vai nortear o nosso caminho, o nosso processo de emagrecimento.
Então vocês precisam ter essa clareza. Porque se eu te faço essas perguntas e você não sabe nem me dizer, porque você não está conectado com o teu corpo, se você vive no automático, como é que você vai me dar esse retorno? Se você nem lembra o que você comeu ontem, como é que você vai me dizer se você consegue ficar bem de manhã em jejum ou se você precisa comer? Vocês precisam se conectar com vocês, com os sintomas, com o corpo, porque o corpo fala. Todos os nossos corpos, o meu, o seu, eles falam pra gente quando algo não tá bem. Só que às vezes a gente tá tão no automático que a gente não para pra ouvir o que o corpo tá dizendo. Ou a gente normaliza aqueles sintomas. Então é isso, acordar de manhã enjoada não é normal. Isso significa que é um fígado que tá sobrecarregado. Por que você tem tanto enjoo de manhã? A gente precisa investigar. Acordar de manhã sem energia não é normal. Por que você não tem energia? Será que você tá com deficiência nutricional? Não é normal, eu preciso investigar. Então, acordar de manhã ali, né, com muita dor no estômago, precisar passar a tua vida tomando um omeprazol, porque a tua digestão não é boa, porque você nunca se cura da gastrite, não é normal. Então, o que eu vou fazer para favorecer essa desinflamação desse estômago? Tudo isso precisa ser pensado, mas que para eu te ajude, para que eu consiga te ajudar, eu preciso que você traga esse autoconhecimento para mim. Eu preciso que você ouça os sinais do teu corpo pra gente entender se aquela estratégia é pra você ou não é. Então, essa é a clareza, eu preciso que vocês tenham. Nem tudo é pra todo mundo, nem toda estratégia de emagrecimento é pra todo mundo. Quando eu penso numa opção, vocês têm muito ainda isso engessado. Tal coisa pode, tal coisa não pode, tal coisa é saudável? Depende. Depende da quantidade, depende do momento do dia que você consome aquilo. Tudo depende. Então, comecem a pensar nisso. Já que tudo depende, deixa eu pensar, será que serve pra mim? Essa é a pergunta que vocês têm que fazer, não é pode ou não pode. Será que serve pra mim? Será que eu tô consumindo isso aqui em excesso? Comecem a trocar as perguntas que vocês fazem e entendam que emagrecimento é um processo. E processos precisam de continuidade. Eu usei o exemplo ontem, vou usar hoje aqui pra vocês de novo, né? Eu comecei a natação, eu fiquei um mês parada da natação. Eu comecei a natação, eu acho que foi março ou abril. E eu digo que eu tô aprendendo a nadar ainda. Durante todos esses meses eu continuo aprendendo. Larissa, você consegue chegar do outro lado da piscina? Você consegue? Consigo fazer isso tudo. No meu tempo, no meu ritmo, mas consigo. Coisa que eu não conseguia no início. Mas eu continuo aprendendo. Porque o aprendizado, ele é constante. Aprender dá trabalho. Então, se você tem um objetivo de 5, 10, 15, 20, 30 quilos, entenda que isso é um processo. Pare de acreditar em estratégias milagrosas, porque é aí que vocês se perdem, é aí que vocês fazem o tudo ou nada. Hoje aí é dia, que dia é hoje, gente? Novembro, deixa eu colar aqui. E não tem, 7 de novembro. Se você começa com essa ideia do milagroso, das promessas milagrosas, você vai entrar já na loucura do fim do ano, que você precisa emagrecer loucamente pro verão. E aí você fica todo ano vivendo isso, não entra e sai de dieta, não entra e sai de estratégia de conduta radical. Ao invés de pensar quantos quilos você vai perder daqui até o fim do ano, pensa no que você tem que fazer para ter mais saúde. Pensa no que você tem que fazer para ter mais energia, mais disposição, para melhorar esse enjoo matinal. E o teu emagrecimento, ele vai vir como consequência disso. Então, pare de acreditar em estratégias milagrosas e comece a pensar o que eu preciso fazer para viver melhor. O que eu preciso fazer para ter mais saúde. E o emagrecimento vem como consequência disso. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouco mais. É aí que a coisa flui, porque é um processo. E em processos a gente não desiste. Então, é o que eu digo. Eu vou ficar na natação até aprender a nadar e nadar bem. Talvez depois eu saia, mas o que eu adquiri, o conhecimento, o aprender, eu vou ter aprendido e pronto. Isso ninguém tira mais de mim. Assim tem que ser com o processo de emagrecimento. Eu quero emagrecer, eu quero perder 10, 15, 20 quilos. Eu vou lutar esse processo, eu vou segui-lo até alcançar. E quando eu alcançar, eu não vou de novo me permitir entrar no efeito sanfona. Eu vou pegar todo o conhecimento adquirido nesse processo e não vou permitir que ninguém tire isso de mim. Então, todas as estratégias que a gente aprende a usar ao longo desse processo são elas que vão nortear a manutenção do que você perdeu. E é isso. É assim que a gente sai do efeito sanfona, é assim que a gente possibilita teu emagrecimento definitivo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Tem que perder 30, isso aí, vamos lá, um processo. E a gente tem que cuidar das coisas que estão no meio desse processo. Não dá pra ficar só desistindo, porque senão a cada ano a gente tem mais a perder.
porque a gente não cuida do que verdadeiramente importa. E aí a cada ano a gente só acumula. E é por isso que vocês sempre acham que emagrecer não é pra mim, emagrecer é muito difícil. Troco o emagrecimento por o que eu preciso fazer para ter mais saúde. É a minha saúde, a minha disposição que vai me fazer trabalhar melhor, que vai me fazer ser mais produtiva, mais feliz. E as coisas vão se ajustando, o quebra-cabeça vai se encaixando. Então, cheguem no lugar onde ninguém tire mais isso de vocês. Mas para isso vocês têm que permitir enfrentar o processo, enfrentar as dificuldades e as barreiras do processo. E tô aqui para ajudar vocês a perder 10, 15, 20 quilos. Mas para isso eu preciso que vocês não desistam de vocês pelo caminho. E parem de acreditar em dietas radicais e loucas, onde vocês perdem tudo em um mês e daqui a pouco recuperam tudo de novo, porque não aprenderam nada sobre vocês mesmas. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Espero que tenha conseguido ajudar. Compartilhem essa live com outras pessoas, com pessoas que ficam apegadas a jejum intermitente, que não sabem o que fazer no café da manhã. Então compartilha, porque conhecimento compartilhado vale a pena para todo mundo, é conhecimento adquirido. Envia para todo mundo e na quinta-feira temos a nossa live, que é às 20 horas, e eu espero vocês. Um beijo para quem almoçou comigo, para quem ainda vai almoçar. Um beijo, bom almoço e até quinta. Um beijão, gente. Muito obrigada pela participação e pela interação de sempre de vocês. Até a próxima!